Maio é o mês de mobilização nacional contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Os números impressionam, os números deixam a gente assim, boquiabertos, revoltados. 13 vítimas por hora no Brasil, eu disse 13 vítimas por hora. Em Cuiabá, a dor tem nome. Chama-se Caíto Guilherme, que foi uma dessas vítimas. E hoje ele completaria 26 anos de idade. Eu conversei com a família dele, gente. Estive com a família, com a mãe, com a irmã e te convido a acompanhar essa reportagem comigo aqui, ó, na tela do Cadeia. É uma dor, muita saudade, muitas lembranças. E eu hoje vivo um dia de cada vez porque a minha vontade era ter um tempinho para me falar, ouvir a voz dele e abraçar. E hoje eu não tenho ele presente. Dona Luzia é mãe de Caíto Guilherme, morto aos 10 anos a cerca de 200 metros do Fórum da capital em 2009. O corpo de Caíto Guilherme foi encontrado em um matagal próximo ao Fórum de Cuiabá. O garoto de 10 anos estava desaparecido desde segunda-feira e foi morto depois de sofrer abuso sexual. A polícia chegou ao local do crime após a prisão do autor, o servente de pedreiro Edson Alves Delfino, de 29 anos. O assassino Edson Alves Delfino foi preso em flagrante quando tentava fugir de ônibus para Campo Grande. Poderia pedir perdão. Eu pediria perdão. Você está arrependido? Eu tô arrependido. Tô arrependido, sim. Edson respondia em liberdade pelo abuso e morte de outra criança em Primavera do Leste, em 99. Ele segue preso na Penitenciária Central do Estado. A gente luta, né, para que ele fique, né, o tempo que é 33 anos que ele foi condenado. Então a gente luta para que ele fique esse tempo. Porém, já foi a metade, né, ele está pagando já a metade dos anos. Então a gente quer que ele fique porque ele foi condenado. Quando ele foi condenado, no julgamento ele falou que se ele saísse, ele faria de novo. Depois de tantos anos, a gente percebe que o caso Caíto não foi isolado. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que, em média, 13 crianças são vítimas de abuso sexual, violência física, psicológica, por hora em todo o país. 13 crianças por hora. São mais de 115 mil vítimas por ano. Agora, diante de dados alarmantes, como prevenir? Tem várias formas de nós abordarmos essa temática. E uma delas, ao falar com crianças pequenas, é ensinar os limites aos toques, os cuidados com o corpo, quem pode tocar, de que forma, para que finalidade. Tudo isso é muito importante e existem várias estratégias. Por exemplo, trabalhando com o semáforo do corpo, né? Similar ao que nós vemos com a sinalização de trânsito. Então, nós podemos trabalhar da seguinte forma: se alguém toca no rosto da criança, dá um abraço afetivo, é um sinal verde, isso é permitido. Tocou na mão, apertou, isso é legal, sinal verde. Mas se alguém já toca de uma forma diferente, abaixo do umbigo, perto do ventre ou entre a coxa da criança, sinal amarelo. E se toca na parte íntima, que é aquela parte que fica coberta pelas roupas íntimas, calcinha, sutiã, cueca, biquíni, maiô, tudo isso é sinal vermelho, não pode tocar. Dona Luzia, a mãe, e Luara, irmã de Caíto, foram abraçadas na missão Infância Protegida. O projeto pretende construir uma casa de amparo a crianças vítimas de violência na capital. Diante disso tudo que a gente está vendo, né, e eu vi já durante anos, muitos anos, a questão da violência contra a criança, de ter um tratamento realmente adequado, efetivo, porque está lidando com aqueles que carecem de proteção. Então, nosso projeto é construir uma casa de acolhimento a crianças vítimas de maus tratos, abandonos, abusos, violências sexuais e principalmente porque a maioria dos abusos ocorre dentro do ambiente familiar. Então, se está dentro da casa, para onde levar?
A futura casa ainda depende de recursos públicos para sair do papel. Emendas parlamentares, por exemplo, já tem nome definido com a autorização da família de Caíto. Procurei elas muitos anos, não consegui encontrar, até que um tempo atrás nós conseguimos localizá-las e pedi para elas autorização para que o nome dessa casa chamasse Casa Caíto Guilherme. Tantas crianças aí pedindo socorro e não tem apoio. E a gente encontrou a Patrícia, né, nesse projeto que a gente está buscando, onde a gente se encontrou, né, para a gente ajudar nossas crianças. Primeiro eu quero agradecer à família pela confiança, por essa relação de longa data. Quando a gente fala no caso Caíto, a gente também lembra de Clóvis Roberto. Quantas vezes eu ouvi Clóvis Roberto chorar aqui nesse estúdio por conta do que aconteceu com o Caíto. Chorar de revolta, para tentar entender por que é que a justiça falhou no passado e o assassino Edson ganhou a liberdade depois de matar uma criança em Primavera do Leste, veio para Cuiabá e aqui em Cuiabá ele conseguiu abordar esse menino num ponto de ônibus. E nos traz um alerta também para a necessidade de proteger os nossos pequeninos, proteger as nossas crianças, nossos meninos, nossas meninas, que merecem amor, respeito, orientação, conselhos que nunca são demais, para que se tornem adultos amáveis, responsáveis, transformadores.